Bom dia a todos vocês que estão vendo e ouvindo o programa. Eu espero que você esteja tendo um dia abençoado por Deus. Vamos continuar nosso estudo sobre a história de Israel, o povo de Deus no Velho Testamento. A última aula, nós falamos, então, terminamos falando sobre Davi e falamos sobre Salomão. Né? Vimos que Salomão foi um dos reis mais poderosos em Israel, até mais do que Davi. Não é? Durante o seu reinado, o reino cresceu de uma maneira muito grande. Salomão conquistou vários territórios e, através de tratados de paz, casando-se com mulheres de outros países, o seu reino foi aumentado mais ainda. Pessoas vinham até o rei Salomão e pagavam-lhe tributos, não é? O rei Salomão foi um dos mais ricos reis, e durante aquele período, o reino de Israel, ainda unido, um só, se encontrou, então, na sua fase de maior riqueza, de maior poder. Salomão também foi um rei muito sábio, né? Nós falamos sobre isso. Deus deu muita sabedoria a Salomão. E ele, uma das realizações mais importantes do seu reinado foi a construção do templo. Nós não falamos muito sobre isso, mas falamos que você pode ler, então, na sua Bíblia, em 1 Reis, dos capítulos de 5 até o 9, sobre essa construção majestosa, né, do templo, um templo muito grande. Nós não temos uma noção da grandeza, do luxo que era o templo dedicado ao Senhor Deus. E Salomão foi quem construiu esse templo. Nós falamos também que Salomão escreveu o livro de Eclesiastes, o livro de Cantares, o livro de Provérbios. A maioria dos provérbios, não todos, mas a maioria escritos por Salomão, devido à sua sabedoria. Né? E Salomão, então, devido ao seu casamento com várias mulheres estrangeiras, né, de fora do povo de Israel, o que Deus havia proibido, começou, então, a incorporar os deuses destes povos, a trazer a idolatria para dentro do povo de Israel. É uma pena, não é? Salomão, Deus o havia abençoado tanto, e ele agora trazendo a idolatria. E Deus ficou triste, mais uma vez, com os seus reis, né? Vimos isso com Saul. Deus se arrependeu de ter feito Saul rei, porque ele desobedeceu, ele foi atrás de uma médium, Deus tirou o reino dele. Deus ficou triste com Davi pelo pecado que ele cometeu, não é, de adultério, de assassinato. Mas Davi, diferente de Saul, se arrependeu. E Deus, então, permitiu que Davi continuasse com o seu reino até a sua morte. E aí o seu filho Salomão, agora trazendo idolatria para dentro do povo de Israel, mais uma vez, Deus vai ficar triste com Salomão e disse para Salomão que, por causa do seu pecado, o seu reino seria dividido. Um dos seus servos, não era nem da família real, seria o próximo rei e reinaria sobre 10 tribos. Mas, por causa de Davi, Deus iria permitir que um dos filhos de Salomão continuasse como rei e reinasse sobre 2 tribos. E aí nós temos esse reino dividido.
Vamos ler como terminamos na última vez? Eu quero voltar lá para 1 Reis, capítulo 11. E vamos ver Deus, então, dizendo para Salomão o que iria acontecer. Pega a sua Bíblia, abra comigo em 1 Reis, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 9. 1 Reis, capítulo 11. Vamos ler do 9 ao 13. Relembrando o que falamos na última vez. Como Deus iria, então, causar essa divisão do reino. 1 Reis, capítulo 11, começando no versículo 9. O Senhor irou-se contra Salomão, por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse: já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Então você se lembra disso? Devido à desobediência. Mais uma vez, essa palavra importante no nosso estudo da história de Israel, não é? Obediência é a palavra importante, não desobediência. Lembra o que Deus havia falado através de Moisés, através de Josué, através dos juízes? Se vocês obedecerem todos os meus mandamentos, vocês terão bênçãos e vida. Se vocês desobedecerem, vocês terão maldições e morte. Obediência é a palavra-chave na vida do povo de Israel. Obediência é a palavra-chave na nossa vida hoje. Não só do povo de Israel, mas na sua vida. Você que está ouvindo e vendo o programa. Obediência ao Senhor é o mais importante. Não obediência aos homens, não obediência à sua própria vontade, mas obediência ao Senhor Deus. Quer ter bênçãos na sua vida hoje? É fácil. Obedeça aos mandamentos de Deus. Estamos vendo aqui, por causa da desobediência, Deus então iria tirar o reino da família de Salomão. Um dos seus servos seria o próximo rei sobre 10 tribos. E um dos seus filhos seria o rei sobre uma tribo. Na verdade, uma outra vai se aliar àquela, né? Então, 2 tribos pertencentes à linhagem de Davi, de Salomão, 10 tribos agora sendo lideradas por um rei que não era da descendência real, por um dos servos de Salomão. E Salomão morre, não é? Vimos isso no final do capítulo 11. E agora vai acontecer a divisão do reino. Mas um pouco antes da morte de Salomão, um profeta chamado Aías, um dos profetas, profetizou que Israel seria dividida.
um pouquinho antes da morte de Salomão. Aquilo que Deus havia falado para Salomão. O profeta agora vai falar mais uma vez. Agora com Jeroboão. Um nome meio difícil, né? Jeroboão era este servo de Salomão. E ele, então, seria o próximo rei e lideraria 10 tribos. O filho de Salomão, Roboão, seria o rei em 2 tribos. Então, nós temos o profeta Aías, vamos ler esse texto, profetizando sobre essa divisão do reino, aonde Jeroboão vai ser o rei sobre 10 tribos e Roboão será o rei sobre 2 tribos. Olha nesse mesmo capítulo, em 1 Reis, no capítulo 11, vamos ver a partir do versículo 26. 1 Reis, capítulo 11, a partir do versículo 26. O texto diz: Também Jeroboão, filho de Nebate, rebelou-se contra o rei, contra Salomão. Ele era um dos oficiais de Salomão, um efraimita de Zeredá. E a sua mãe era uma viúva, chamada Zerua. Então, este Jeroboão era da tribo de Efraim, né? Um dos oficiais de Salomão, um dos servos de Salomão. Versículo 27. Foi assim que ele se revoltou contra o rei. Salomão tinha construído o Milo, quer dizer, um aterro, e havia tapado a abertura no muro da cidade de Davi, seu pai. Ora, Jeroboão era homem capaz, e quando Salomão viu como ele fazia bem o seu trabalho, encarregou-o de todos os que faziam trabalho forçado, pertencentes às tribos de José. Lembra os filhos de José? Manassés e Efraim? Então, esse homem, Jeroboão, era da tribo de Efraim. Um bom soldado. E Salomão vai colocar este homem encarregado de todos os que faziam trabalho forçado. Versículo 29. Naquela ocasião, Jeroboão saiu de Jerusalém. E Aías, o profeta de Siló, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho. Era costume dos profetas de Deus usarem uma capa. Era isso que distinguia, diferenciava o profeta de Deus das outras pessoas. Este homem chamado Aías, um profeta, estava usando uma capa nova e se encontra com Jeroboão. Os dois estavam sozinhos no caminho. Versículo 30. E Aías segurou firmemente a capa que estava usando, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: apanhe 10 pedaços para você, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: saiba que vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos. Mas por amor do meu servo Davi e a cidade de Jerusalém, a qual escolhi dentre todas as tribos de Israel, ele terá uma tribo. Olha que interessante. Jeroboão, que não era da família real, não tinha sangue real, era um dos servos de Salomão, de repente encontra-se com o profeta de Deus, e o profeta diz a ele: você liderará 10 tribos, 10 das 12. Como será que Jeroboão se sentiu? Não é? Como será que você se sentiria?
Será que você se sentiria com orgulho? Será que você se sentiria com poder? Né? Ah, agora eu vou pagar na mesma moeda, não é? Trabalhei forçado para Salomão, agora eu vou fazer o mesmo com a sua família. Como é que você se sentiria se de repente você tivesse um grande poder nas suas mãos? Versículo 34, vamos continuar lendo aqui o que o profeta está dizendo para Jeroboão. Mas não tirarei o reino todo das mãos de Salomão. Eu o fiz governante todos os dias da sua vida, por amor ao meu servo Davi, a quem escolhi, e que obedeceu, olha a nossa palavrinha-chave aqui, que obedeceu todos os meus mandamentos e os meus decretos. Mas Davi não desobedeceu? Ah, desobedeceu, sem dúvida. Mas ele se arrependeu, não é? Ele pediu perdão, o seu coração estava pesado e Deus o perdoou. Deus esqueceu dos seus pecados. 35. Tirarei o reino das mãos do seu filho, do filho de Salomão, né? E o darei 10 tribos a você. Darei uma tribo ao seu filho, agora ao filho de Salomão, a fim de que o meu servo Davi tenha sempre diante de mim um descendente no trono, em Jerusalém, a cidade onde eu quis pôr o meu nome. Quanto a você, falando aqui com Jeroboão, né? Quanto a você, eu o farei reinar sobre tudo o que o seu coração desejar. Você será rei de Israel. Olha só, Jeroboão, um simples servo, agora recebendo do profeta de Deus estas palavras: eu o farei reinar sobre tudo o que o seu coração desejar. 38. Se você fizer tudo o que eu lhe ordenar, e andar nos meus caminhos, e fizer o que eu aprovo, obedecendo, olha a nossa palavrinha de novo, aos meus decretos e aos meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, estarei com você. Edificarei para você uma dinastia tão permanente quanto a que edifiquei para Davi, e darei Israel a você. Humilharei os descendentes de Davi por causa disso, mas não para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para o Egito, para o rei Sisaque, e lá permaneceu até a morte de Salomão. Olha que interessante o que está acontecendo agora. Por causa do pecado de Salomão, a idolatria, Salomão cultuou deuses idólatras por causa das suas esposas, que trouxeram os seus deuses junto com elas. Uma lição importante aqui para você e para mim, não é? Cuidado com seus relacionamentos. Cuidado com seus relacionamentos, não é? Infelizmente, os nossos relacionamentos, esposas, maridos, que não cultuam a Deus, que não obedecem o Deus verdadeiro, vão trazer influência sobre o seu lar. Olha o que aconteceu com Salomão. Né? Salomão, um homem rico, poderoso, sábio, enquanto obedeceu ao Senhor Deus. Desobedeceu por causa da influência externa,
Deus vai tirar o reinado dele. Cuidado na sua vida, para que a influência externa não faça com que você se esqueça de obedecer ao Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso. Obediência é uma palavra importante, importantíssima, nesse nosso estudo, na vida do povo de Israel e na nossa vida hoje. O profeta, então, se encontra com Jeroboão e diz: Deus vai lhe dar 10 dos 12 reinos. Grande. Uma grandeza para que ele fosse o rei. E Deus diz para Jeroboão, não é? Você vai ter tudo o que o seu coração desejar. Jeroboão, faça como Davi, obedeça como Davi obedeceu. E eu vou estar com você, Deus dizendo, por toda a sua vida, e eu vou estabelecer uma dinastia, como a dinastia de Davi, se você me obedecer. Olha o que foi oferecido a Jeroboão pelo Senhor Deus. Um poder, um reino, aonde ele poderia ter o que quisesse, tudo o que o seu coração desejasse seria dele. Ah, com certeza, Jeroboão estava vendo Salomão, tudo que Salomão tinha, e Deus estava oferecendo a mesma coisa para Jeroboão, desde que Jeroboão obedecesse. De alguma maneira, Salomão fica sabendo disso, não é? E quer matar Jeroboão. E Jeroboão tem que fugir para o Egito. E no final do capítulo 11, Salomão vai morrer. E a partir do capítulo 12, nós vamos ver esta profecia sendo cumprida. Deus, então, vai dar a Jeroboão 10 tribos. E essas 10 tribos são conhecidas como as tribos do norte. E o nome delas será Israel. Até Salomão, Israel era todas as tribos. As 12 tribos eram conhecidas como Israel. Afinal de contas, estamos falando sobre a história de Israel. As 12 tribos unidas eram conhecidas como Israel, né? O nome do pai das 12 tribos, lembra? Jacó, que Deus mudou o seu nome para Israel. Agora, então, com a morte de Salomão, a profecia de Aías, aquilo que Deus já havia falado com Salomão, e o que Aías falou com Jeroboão, vai se cumprir. O reino vai ser dividido em 2 partes. Ao norte, 10 tribos, e o nome será Israel. E o seu rei, o primeiro rei, será Jeroboão. Ao sul, 2 tribos, Judá e Benjamim. E essas 2 tribos ficarão com o nome de Judá, por ser a tribo maior. E o seu primeiro rei vai ser o filho de Salomão, Roboão. Então, olha só o que está acontecendo. Até Samuel, o último juiz e o primeiro profeta, a tribo não tinha, o povo, não é? O povo de Israel não tinha rei. Aliás, tinha rei, sim. O Senhor Deus era o rei. Se continuasse assim, não teríamos problemas que vão começar a existir a partir desse ponto com o reino dividido. Mas o povo olhou para as nações à sua volta, lembra disso, né? O povo olhou para como as nações eram
e disse para Samuel: nós queremos ser iguais às outras nações. Que tristeza! Que tristeza quando o povo de Deus quer ser igual ao mundo. Que tristeza quando o povo de Deus quer ser igual ao que o mundo oferece. Só vai trazer problema. Só vai trazer problema. E, infelizmente, você que está me ouvindo e vendo hoje de manhã, infelizmente, muitas igrejas querem ser como o mundo. E nós estamos vendo denominações e seitas ensinando que devemos ser como o mundo e trazendo coisas para dentro da igreja que o mundo oferece, não é mesmo? Como é que nós vamos fazer com que a igreja cresça? Vamos ver como é que o mundo faz. O mundo faz festa. Vamos trazer festa para dentro da igreja. O mundo faz baladas. As baladas estão lotadas. Vamos trazer as baladas para dentro da igreja. O mundo faz isso, faz aquilo. Vamos trazer isso para dentro da igreja. Olha o que aconteceu quando o povo de Deus fez isso. Queremos ser como as outras nações. Só vai causar problema. O povo de Deus precisa ser diferente das outras nações. O mundo precisa olhar para o povo de Deus, para a sua igreja, que são pessoas, né? Você e eu, e querer ser como a igreja, não o contrário. Quando a igreja quer ser como o mundo, só vai existir problema. Agora, quando o mundo quer ser como a igreja, que maravilha, que bênção, não é? E nós estamos vendo todas essas dificuldades. Começou com Saul, depois com Davi, agora com Salomão, e agora mais ainda, o reino dividido em dois, aonde 10 tribos vão seguir Jeroboão, o reino do norte, e 2 tribos vão seguir Roboão, o reino do sul. Roboão era filho de Salomão. Deus havia falado com Salomão, não é? Por amor a Davi, eu vou manter um dos seus filhos no trono, Roboão, mas eu vou dar 10 tribos para o seu servo, Jeroboão. E no capítulo 12, então, de 1 Reis, nós vamos ver, a partir daí, 1 Reis, 2 Reis, não é? Depois 1 e 2 Crônicas, que reconta essa história de uma maneira um pouco diferente, com mais detalhes, nós vamos ver o reino se dividindo. E nós vamos ver que tristeza, que problemas essa divisão do reino vai trazer para o povo de Israel. Israel, então, é dividida em 2 partes: 10 ao norte, com o nome de Israel, 2 ao sul, com o nome de Judá. Israel era muito mais forte, muito mais numerosa, eram 10 tribos, não é? Mas Judá continuou com a capital, Jerusalém, né? Então, o reino do sul continuou com a sua capital, Jerusalém. E o reino do norte teve que ter uma outra capital, nós vamos ver, vai se chamar Samaria, na parte do norte. Olha comigo o capítulo 12 de 1 Reis. Vamos ver algumas coisas interessantes que acontecem aqui. Lembra que Roboão havia fugido de Salomão. Por alguma razão, Salomão ficou sabendo que Deus iria dar 10 tribos para Jeroboão, e ele teve que fugir. Olha o capítulo 12
Vamos dar uma olhada no que vai acontecer. Começando no versículo 1. Roboão, lembra? Roboão era o filho de Salomão, que vai ser o rei agora sobre duas tribos somente, Judá e Benjamim. Então vamos ler o capítulo 12. Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Até agora era uma coisa só. O reino não havia se dividido ainda. Versículo 2. Assim que Jeroboão, filho de Nebate, que estava no Egito, para onde tinha fugido do rei Salomão, soube disso, voltou de lá. Depois disso, mandaram chamá-lo. Então ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. Você se lembra que nós lemos no capítulo 11, versículo 28, que Salomão havia colocado Jeroboão como encarregado de todos os que faziam trabalho forçado. E agora que Salomão havia morrido, Roboão, não é, vai ser o próximo rei. E Jeroboão ouve que Salomão havia morrido e ele volta do Egito e vai se encontrar com Roboão, porque todos querem proclamar Roboão como rei. E Jeroboão vem e diz: Olha, Roboão, o teu pai Salomão nos colocou um jugo pesado, nos fez trabalhar demais. Agora você, como esse novo rei, diminui este peso sobre nós e nós te serviremos. Lembra o que Aías tinha falado para Jeroboão? Você vai ser rei sobre 10 tribos. Jeroboão está voltando, se encontra com Roboão, o filho de Salomão, e diz: se você for mais bondoso com o povo do que Salomão, nós vamos te servir. Não é isso que vai acontecer. Deus já havia falado que não era isso. Mas Jeroboão ainda está tentando fazer com que o reino fique unido. Versículo 5. Roboão respondeu: voltem a mim daqui a 3 dias. Deixa eu pensar por 3 dias. E o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai, Salomão, durante a vida dele: como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles responderam: se hoje fores um servo deste povo e servi-lo, dando-lhes uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Um conselho bom que as autoridades estavam dando a Roboão. Roboão, escute este pedido. Seja bondoso com o povo. Retire aquele peso que o teu pai Salomão trouxe a este povo, e eles vão servir você para sempre. Um conselho muito bom das autoridades. Versículo 8. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe haviam dado e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes: que conselho vocês me dão? Como devemos responder a este povo que me diz: diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: a este povo que te disse: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve. Dize: meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura do meu pai.
Pois bem, meu pai lhe impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Que conselho ruim dos amigos de Roboão. Dois conselhos diferentes, não é? Roboão foi uma pessoa sensata. Olha, o povo está pedindo para diminuir o peso em cima dos ombros deles. O que eu devo fazer? Primeiro, ele pergunta para as autoridades. E as autoridades em Israel lhe dão um excelente conselho. Faça isso, Roboão. Escute o povo e eles vão te servir para sempre. Aí ele foi pedir conselho para os seus amigos, não é? Aqueles que estavam ali com Roboão e que certamente seriam agraciados, né? Receberiam muitas coisas quando Roboão fosse o rei. E ele foi pedir conselho para aqueles amigos que estavam ali se aproveitando de Roboão. E os amigos deram um péssimo conselho. Que é isso, Roboão? Você é o rei agora. Que negócio é esse de você diminuir o trabalho forçado? Pelo contrário, fale que você vai ser mais duro ainda com o povo do que o seu pai Salomão. Dois conselhos completamente diferentes. Versículo 12. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei. Lembra? O rei pediu 3 dias, agora eles estão voltando. Voltem a mim daqui a 3 dias. E o rei lhes respondeu asperamente. Já vamos ver qual decisão que Roboão tomou. Rejeitando o conselho das autoridades de Israel, seguiu o conselho dos jovens e disse: meu pai lhes tornou pesado o jugo, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não ouviu o povo, pois esta mudança nos acontecimentos vinha da parte do Senhor, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do silonita Aías. Lembra o profeta Aías? Né? Quando Israel, versículo 16, quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, respondeu ao rei: que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para suas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, ó Davi. E assim os israelitas foram para suas casas. Quanto, porém, aos israelitas que moravam nas cidades de Judá, Roboão continuou como rei deles. Olha que interessante, não é? Agora o reino vai se dividir. As tribos ao norte, 10 delas, vão se revoltar contra Roboão, por causa do mau conselho dos seus amigos. 2 tribos, Judá e Benjamim, vão continuar com Roboão como rei. Olha o versículo 20. Quando todos os israelitas souberam que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a reunião da comunidade e o fizeram rei sobre todo Israel. Profecia se cumpriu. Somente a tribo de Judá permaneceu leal à dinastia de Davi. Quando Roboão, filho de Salomão, chegou em Jerusalém, convocou 180 mil homens de combate das tribos de Judá e de Benjamim,
para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino. O reino se dividiu agora. 10 tribos ao norte, com Jeroboão como seu rei. 2 tribos ao sul, com Roboão como seu rei. E Roboão, mesmo com 2 tribos menores, convocou o exército para lutar contra as 10 tribos e recuperar o seu reino. Mas isso não vai acontecer, não é? Versículo 22. Entretanto, veio esta palavra de Deus a Semaías, um outro profeta, homem de Deus. Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e às tribos de Judá e Benjamim, e ao restante do povo: assim diz o Senhor: não saiam à guerra contra os seus irmãos israelitas. Voltem para sua casa, todos vocês, pois fui eu que fiz isso. E eles obedeceram à palavra do Senhor e voltaram para suas casas, conforme o Senhor tinha ordenado. Roboão queria guerrear contra Jeroboão e recuperar as 10 tribos. E Deus vai dizer: não faça isso. Não faça isso. E eles obedeceram, voltaram para casa, e o reino agora estava dividido. 10 tribos ao norte, 2 tribos ao sul. Vamos ler um pouquinho mais, porque eu quero mostrar o que vai acontecer agora com o reino do norte. Lembra que Deus havia prometido a Jeroboão: Jeroboão, me obedeça. Obedeça aos meus mandamentos e eu vou manter a sua dinastia. Você vai ser um rei poderoso. Tudo que o seu coração quiser, você vai conseguir. Obedeça aos meus mandamentos. Olha o que vai acontecer agora. Seguindo o texto aqui, capítulo 12 de 1 Reis, versículo 25. Jeroboão fortificou Siquém, nos montes de Efraim, onde passou a morar. Depois saiu e fortificou Peniel. Jeroboão pensou: o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se este povo, o reino do norte, né? Se este povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifício no templo do Senhor, novamente dedicarão a sua lealdade ao senhor deles, Roboão, rei de Judá. Eles vão me matar e vão voltar para o rei Roboão. Olha o que Jeroboão está pensando. Ele já está lá no norte, com 10 tribos o seguindo, sendo rei sobre 10 tribos. Roboão está no sul, sendo rei sobre 2 tribos. A capital continuava no sul, Jerusalém. O templo que Salomão havia construído continuava no sul, em Jerusalém. E era mandamento do Senhor que todo mundo tinha que vir até o templo para oferecer sacrifícios. E Jeroboão está pensando: se o povo fizer isso, se essas 10 tribos do norte voltarem para Jerusalém para sacrificar ao Senhor, elas vão voltar a serem leais a Roboão, e eu vou perder o meu reinado. Se esqueceu do que Deus havia dito para ele: Jeroboão, obedeça aos meus mandamentos, e eu vou edificar a sua dinastia. Mais uma vez, não é? Jeroboão olhou ao seu redor, ao invés de olhar para Deus. E ele viu o grande perigo que poderia acontecer. Se o povo voltar para Jerusalém para sacrificar, eles vão se esquecer de mim e vão voltar a ser leais a Roboão. Se esqueceu da promessa que Deus havia feito para ele. Olhou ao seu redor de novo, né, para as circunstâncias, e se esqueceu de olhar para Deus. E agora ele vai cometer um grande erro.
por causa disso. Vamos seguir o texto aqui. Versículo 28. Depois de aconselhar-se, não sei com quem que ele se aconselhou, mas com certeza não foi com pessoas boas, não foi com Deus. Depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro. Olha que tristeza. E disse ao povo: vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Olha que tristeza. Mandou pôr um bezerro em Betel e outro em Dan, para que o povo pudesse então sacrificar ao Senhor e não precisar voltar a Jerusalém. Versículo 30. E isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. Mas não parou aí, não. 31. Jeroboão construiu altares idólatras e designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas. Lembra? Lei de Moisés, somente a descendência de Levi. Os levitas poderiam ser sacerdotes. Agora Jeroboão está mudando tudo. Ele constitui sacerdotes que não eram da tribo de Levi. 32. Instituiu uma festa no 15º dia do 8º mês, semelhante à festa realizada em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Ele fez isso em Betel, onde sacrificou aos bezerros que havia feito. Também estabeleceu lá sacerdotes nos seus altares idólatras. No 15º dia do 8º mês, data que ele mesmo escolheu, ofereceu sacrifícios no altar que havia construído em Betel. Assim, ele instituiu a festa para os israelitas e foi ao altar para queimar incenso. Que tristeza! Que tristeza! O rei Jeroboão, que Deus havia prometido para ele: se você me obedecer, eu vou estar com você. Você vai ser mais poderoso que o Reino do Sul. Você vai ter tudo o que o seu coração desejar. O reino se divide e logo no início do seu reinado, Jeroboão se esqueceu do que Deus havia falado para ele. Deu ouvidos ao povo, deu ouvido às pessoas, se aconselhou com pessoas ruins, olhou para a sua volta, olhou para as circunstâncias e ficou com medo. Se o povo voltar para Jerusalém, eles vão se esquecer de mim e vão me matar. Se esqueceu de Deus, olhou para as circunstâncias. E olha o erro que ele cometeu. Construiu bezerros de ouro. Lembra o que Arão havia feito quando Moisés subiu ao Monte Sinai? E Deus quis destruir todo aquele povo por causa daquilo? Olha o que Jeroboão está fazendo. Construiu bezerros de ouro, colocou um bezerro num lugar, outro em outro lugar, para ser mais fácil para o povo, para eles não precisarem ir até Jerusalém. E o povo, então, praticou idolatria. O rei Jeroboão praticou idolatria. Totalmente contrário à vontade do Senhor Deus. E o reinado de Jeroboão, que poderia ter sido muito bom se ele obedecesse aos mandamentos do Senhor. Lembra? Bênçãos e vida. Foi ruim
foi péssimo. Lembra? Desobediência, maldição e morte. Jeroboão escolheu a desobediência. O seu reinado foi muito ruim. Enquanto o reinado de Roboão, filho de Salomão, foi um pouco mais próximo dos mandamentos de Deus. Roboão foi um rei um pouco melhor do que Jeroboão. Por causa da promessa que Deus havia feito a Davi, por causa da linhagem de Davi, não é? No nascimento de Jesus, os reis em Judá, o reino do sul, as duas tribos, Judá e Benjamim, os reis foram filhos de reis. Continuou a linhagem real de Davi. Mas, em Israel, não foi assim. Já começou com Jeroboão, que não tinha nada de linhagem real. Mas os descendentes, os próximos reis em Israel, nem eram da mesma família. Aconteceram assassinatos no Reino do Norte para tomar o trono. E nem sempre os próximos reis eram os descendentes dos reis anteriores. Motins, rebeliões, assassinatos. Nós vamos ver na próxima aula que Israel, o Reino do Norte, 10 tribos, Israel teve 19 reis. E Judá, o Reino do Sul, 2 tribos, 20 reis. E nós vamos ver juntos que todos os reis, os 19 do Reino do Norte, foram reis ruins. Todos desobedientes ao Senhor Deus. No Reino do Sul, nós vamos ver que alguns, nem todos, mas alguns foram fiéis ao Senhor Deus. Obedeceram a Deus, mas os outros não. Judá, o Reino do Sul, permaneceu muito mais fiel a Deus, enquanto o Reino do Norte, Israel, adorava ídolos. E o reino, então, se dividiu. E isso não foi uma coisa boa, não é? Que tristeza quando as pessoas se esquecem de Deus e vão atrás de idolatria. Só dá problema. Só dá problema. Saul fez isso. Salomão fez isso. E agora, o Reino do Norte e o Reino do Sul, muitas vezes. O Reino do Norte, todos os reis. O Reino do Sul, muitos deles. Também vão atrás de idolatria. Nós vamos falar um pouco mais sobre esses reis, né? De uma maneira mais geral, não vou entrar em detalhes sobre os reis, mas eu quero falar um pouco mais sobre os reis do norte e os reis do sul, o reino dividido. Infelizmente, por causa de desobediência, problemas aconteceram. Lembra o que Deus havia falado, não é? Quer ter vida e bênçãos, obedeça. Quer ter maldição e morte, desobedeça. Nós estamos vendo as consequências da escolha. E para você e para mim hoje não é diferente. Nós temos uma escolha, não é? Obedecer a Deus ou desobedecer a Deus. Não dá para ficar em cima do muro. Temos que fazer uma escolha. Quer ter bênção na sua vida? Quer ter a vida eterna junto com Deus? Obedeça os mandamentos de Deus. Quer ver a sua vida sendo problemática? Quer ver a sua vida indo lá para baixo? Quer passar a eternidade longe de Deus? Desobedeça.
Faça a escolha certa. Obedeça os mandamentos de Deus. Ele é o nosso Pai, Deus fiel.